Então, professora Melanie, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer o convite à professora Charline, né, e a toda a equipe, né, do projeto, né, tá aqui, convido aqui essa tarde para conversar um pouquinho com vocês sobre cosméticos e sobre saneantes, né. E aí, ao longo da apresentação, se tiverem dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade para interagir, porque às vezes a gente pensa que está falando sozinho aqui, sabe? Dá uma sensação de de solitude, né, de estar só, entendeu? Então, às vezes, as perguntas no chat ajudam a gente a reduzir essa percepção que a gente tem através de uma palestra online, tá? Mas vamos lá. Mas sejam muito bem-vindos. Aqui, gente, eu vou falar um pouquinho da evolução da linha dos cosméticos, né? Então, assim, cosméticos, ela sempre foi usado pela humanidade, né? Lógico, no Antigo Egito, na Roma, na Renascença, lógico que esses produtos não são tão sofisticados, nem tão aprimorados como nós hoje conhecemos, né? Então, no Antigo Egito, eles usavam muito coisas com cinzas, com ervas aromáticas, com óleos, né? Então, para tomar banhos, né? Com argilas, eles misturavam argilas com óleos e também com plantas aromáticas, com folhas, com frutos, né? Tomavam banho. Outros ingredientes alimentícios também eles também utilizavam, né? Então, nessa época se utilizava também tanto ingredientes vindo, né, de alimentos, como leite, né, também o mel. Então, já eram algumas coisas que se usava para, na realidade, tornar o corpo mais limpo, mais perfumado, né, o cabelo mais também arrumado. Então, ele já tinha uma preocupação com a higienização corporal, né, com cuidado com o corpo de uma maneira geral, né. Em Roma, aumentou mais ainda, porque a gente tem o surgimento dos banhos de água termais, né, então na Roma era muito comum, muito frequente, lógico, para uma determinada parcela da população, usava essas águas, né, como um meio de relaxamento e também um meio de melhoramento da pele, de benefícios de maciez para a pele, hidratação. Então, aí a gente já tem alguns produtos que no Antigo Egito não se encontrava nesse período, mas em Roma a gente já tem uma sofisticação, a gente já tem um sabonete, né, um sabão, né, não um sabonete como a gente diz hoje, mas um sabão em barra já mais bruto, né, sem muito aperfeiçoamento, mas aí já tem esse produto que já se utilizava para limpeza corporal. Então começa também a questão dos adornos de cabelo, então tinha cuidado com os cabelos, já se usava óleos nos cabelos, então assim, foi avançando alguns produtos nesse período. Já na Renascença, aí você vê até pelas roupas, né, nessa época, você já vê mais um incremento também na moda, e junto com a moda, você tem também um incremento na área cosmética. Então, você vê produtos mais sofisticados, você já vê perfume sendo lançado nesse período, você já vê talco, já vê alguns produtos de maquiagem também, né, os pós-faciais, os batons. Então, aí você já começa a ter outros produtos e cuidados com outras partes do corpo que no Antigo Egito se cuidavam principalmente, né, da parte mais da estética corporal, principalmente em relação à maquiagem nos olhos. Naquela época também se usava, né, se usava umas tintas, né, obtidas a partir de plantas para pintar os olhos, né, então aí a gente vai vendo a evolução ao longo do tempo, né, de como é que as pessoas, elas usavam esses produtos para, na realidade, se cuidar, né. Aí a gente tem, né, aqui, no início, né, do século, né, então aqui a gente também já vê uma evolução, nesse século XIX, século XX, né, então a gente já tem, em 1928, o primeiro protetor solar industrializado, que aqui surge com a necessidade, né, dos soldados que foram à guerra, se expunham muito ao sol, e a propensão de queimaduras começaram a surgir, então foi encomendado algum produto que viesse a proteger, né, os soldados da questão do sol, né, da exposição ao sol. Então foi isso. Oi? Rapidinho, a senhora está apresentando? Tô. Para a gente não está Não tá... aparecendo, acho que falta compartilhar a tela. Então vocês não estavam me ouvindo ou me vendo? Não, a gente estava ali ouvindo e lhe vendo, só não está vendo a apresentação.
Eu achei que tu tinha dito que tinha compartilhado a Não, tela, foi por isso. eu parei de compartilhar a minha para a senhora compartilhar, para conseguir compartilhar. Ah, me avisou. Tudo bem, vamos lá. Ai, ai, e eu achando que vocês estavam vendo a apresentação, lá vou eu. Ai. Então, ó, então, aqui foi o que eu mostrei inicialmente, a palestra, que é a tecnologia e fabricação, né, de cosmético e fabricação de saneantes, deixa eu pôr no modo aqui, certo? Aí eu estava falando já aqui da linha da evolução dos cosméticos, nesses 3 períodos, certo? E aí eu estava vindo para cá, mostrando já a evolução dos cosméticos no século XIX, século XX, e aqui uma linha do tempo, mostrando alguns pontos relevantes nessa evolução do cosmético, o surgimento de alguns produtos que não existiam, né, antes desse período. Então, em 1928, a gente tem o protetor solar industrializado, que basicamente era um protetor solar feito à base de filtros físicos, né, então, nesse período, tá, que foi usado principalmente para proteger a pele dos soldados que foram à guerra. Aí, em 1942, tem a introdução dos silicônios no mercado, então, a gente passa a ter matéria-prima de origem, né, lá da síntese, através do silício, através da areia e tudo mais, então surgem os primeiros silicônios, os primeiros emolientes, ou seja, que dão mais maciez à pele, né, não só mais os óleos vegetais, mais conhecidos. E aí a gente tem em 1958 o primeiro cosmético com silicone, com essa matéria-prima nova, e até hoje é comercializada, até hoje a gente tem várias matérias-primas vindos de silicone, ciclometicone, dimeticone, ciclopentano, siloxano, então várias matérias-primas derivadas do silicone, tem assim benefícios tanto na pele como também para os cabelos, né, então aquele produto que você passa no cabelo fica macio, liso, maravilhoso, às vezes é um silicone, né, então assim, são substâncias que têm uns benefícios bem interessantes para aplicação, tanto na parte de pele como no cabelo. Aí, em 1965, tem a primeira descrição dos lipossomas, que já são emulsões mais incrementadas, com finalidade de penetrar mais em camadas da pele, mais profundamente. Então, aí a gente tem o desenvolvimento de tecnologias de emulsões, que também é muito estudado pelos engenheiros químicos, tá? A parte de emulsões, né? Emulsões Existem livros e mais livros que fala só do desenvolvimento e tecnologia de emulsões. Então, aqui a gente tem os lipossomas, né? Aí, mais para frente, a gente vai ver o surgimento de outros tipos de lipossomas e tudo mais. Aí, a gente tem o conceito de cosmecêuticos, né? Que foi introduzido, que são cosméticos com finalidades dermatológicas, né? Une as duas áreas de conhecimento, né? Como a gente tem hoje em vários produtos, né, que a gente encontra em várias farmácias, aquelas gôndolas, né, específicas da área dermatológica, mas que estão ali acessíveis, né, você às vezes não precisa de uma receita de um dermatologista para ter acesso, né, então são chamados às vezes os cosmecêuticos, cosméticos dermatológicos, né. Aí a gente tem em 86 a Dior e a L'Oréal introduzem os primeiros cosméticos com lipossomas, né, ali, então aqui a Dior já lança, né, primeiro cosmético, seja com ativos, com a tecnologia de lipossomos. Aí vem a introdução da química verde, que é uma abordagem que cada vez está crescendo mais e está tendo mais soluções no mercado, a gente vai ver mais para frente, alguns ingredientes verdes, né, lançado, e aí a gente tem em 95 a Lancôme, que lança o primeiro cosmético com nanopartículas, e surgem também os nutricosméticos, né, então aí a gente tem um avanço, né, então muitos cosméticos hoje, muitas emulsões, elas são nanoemulsões, né, elas têm essa função também de nutricosméticos, né, ou seja, cosméticos que usam ativos nutritivos para a pele, né, que vem até também da área de alimentos, às vezes, né, que vocês conhecem bastante, né, por exemplo, que ultimamente ficou bastante famoso o óleo de coco, né, então, que é usado também na culinária, então, também é usado na indústria cosmética, então, são ativos com diversas finalidades, né, então, bem interessante nesse aspecto. Aí a gente tem
mais para os nossos tempos, né, no século XXI, é uma preocupação que a beleza, ela traga esse bem-estar, né, ou seja, com o seu corpo, né, que você se sinta bem, né. Aí a gente também tem um surgimento de tratamento com dispositivos eletrônicos, que vocês devem conhecer, as meninas talvez um pouco mais, né, que são às vezes com os LEDs, né, às vezes com espelhos, né, que define, ou que melhora, ou que na realidade ajuda a ter uma maquiagem mais uniforme com a cor da pele. Então, a gente tem vários outros dispositivos eletrônicos, né, até para evitar o envelhecimento da pele, né, então a gente tem dispositivos, tanto eletrônicos como físicos, né, os que passam na pele, fazendo como se fosse um rolinho, para ativar a circulação, né, aí também temos ativos anti-aging, que é o que as indústrias mais buscam, que são ativos que reduzem o efeito do envelhecimento da pele, né, que promova maciez, elasticidade, redução das rugas, né, redução das expressões, né, então tem bastante ativo nesse aspecto. Ativos eco-friendly, ou seja, são ativos que, na realidade, respeitem a sustentabilidade do planeta, né, de onde eles são obtidos, né, como eles são retirados, ou se eles são derivados de petróleo, se são de síntese verde. Então, é a busca contínua nesse século por esses itens, né? E também falar que menos é mais, né? Ou seja, também a gente busca hoje que uma formulação cosmética tenha menos ingredientes, né, do que quando vocês leem nos rótulos, né? Então, esse menos está se buscando porque está chegando a essa conclusão que quanto menos coisas na pele, e o essencial seria melhor para a nossa pele, né? Então, é outra tendência que está se estudando na parte de cosmética, na parte de formulação, né? E o futuro na área cosmética, que está se já iniciou, se está buscando aprimoramento, a gente tem produtos customizados, ou seja, para pessoas que têm problemas específicos, pele com sensibilidades, né? Então, está se buscando fazer produtos visando a necessidade daquele paciente, daquele cliente, né, numa coisa que serve para todos, mas individualizado. Outra coisa que se estuda é a microbiota da pele. A gente tem uma microbiota, ou seja, a gente tem uma série de micro-organismos na nossa pele que protege a nossa pele contra as agressões, né, contra doenças de pele mesmo. Então, hoje está se analisando essa microbiota, e quando a gente tem desequilíbrio dessa microbiota, aí a gente tem alguns tipos de doenças dermatológicas, né, como dermatite atópica, né, ou seja, a pele às vezes mais ressecada. Então, às vezes é um desequilíbrio dessa microbiota que acontece, né? Os cuidados pessoais, ou seja, hoje a mulher busca e o homem também praticidade nos seus cuidados, né, de higiene pessoal, né, um produto que possa ser passado uma vez e não precise ser reaplicado, ou não tenha várias etapas de cuidado da pele, né, que seja uma coisa mais simples, mas que seja eficaz, né, a busca por produto antipoluição, né, uma tendência muito grande, porque quem vive nos grandes centros urbanos, a poluição é um item que prejudica e também causa o envelhecimento da pele, né, que chama-se, que se estuda muito hoje na área cosmética, chamado dos expossomas, os efeitos do expossoma, né, e um dos efeitos do expossoma, além dos intrínsecos que causam o envelhecimento da pele, tem os externos, e um dos itens do externo é a poluição, né, causado nos meios urbanos, pela fuligem, pelos carros, por uma série de coisas, né, pelo poluentes lançados pelas indústrias, etc., né. E aí a gente também tem uma tendência de menos ingredientes sintéticos, então a busca pelo verde, né, cosméticos orgânicos, então é uma tendência cada vez maior. Tanto é que vocês vão ver hoje nas gôndolas e as grandes empresas já lançando produtos nessa vertente, né? Antes vocês só viam produtos cosméticos convencionais, né? Sem ser ditos orgânicos, sem ser ditos também naturais, né? Mas aí vocês já veem hoje as empresas tendo no seu portfólio uma linha orgânica, uma linha vegana, né? Então, as empresas estão preocupadas com o que o consumidor ele está buscando, né? Para sua vida, para o seu equilíbrio, né, físico, né? Ou seja, também nos seus cuidados, etc. E o outro é o reuso de embalagens, que as empresas também estão buscando, tanto também na indústria de cosméticos como na indústria de saneantes,
e menos água nas formulações, né? Inclusive, até tenho pesquisa sobre menos água nas formulações, né? Ou seja, usar produtos que cada vez você não precisa introduzir água, né? Que sejam sólidos, sejam em forma de fitas, etc, né? Então, é uma tendência a gente ter menos uso de água nas nossas formulações. Então, isso é o que se busca, né, para o futuro e o que está se pesquisando e melhorando na área cosmética para o futuro, tá? Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos Nenhuma, em frente. professora. A Ana Luísa, ela fez uma pergunta quando a senhora comentou lá sobre água termal. Ela perguntou aqui, a água termal que você citou no começo, que eles se banhavam, é aquela que se vende na farmácia hoje em spray? É assim, as águas termais, ela tem uma composição parecida, mas cada fonte de água termal tem uma quantidade de minerais um pouco diferenciado, né? Alguns vocês vão encontrar mais magnésio, outras vezes mais enxofre, outras vezes mais cálcio, mas de uma maneira ela tem uma composição de minerais bem importante para a pele, né? Então, essas águas termais, é interessante a pergunta que você fez e a tua observação, por quê? Desde os primórdios, né, muito antigos, já se usava água termais com finalidades terapêuticas, né, desde de doenças realmente na pele, como finalidades de melhoria da beleza, né, percebia-se que quem tomava banho de água termais percebia esse benefício na pele, e também o uso de argilas, né, de lama, né, por isso que é tão famoso, né, os banhos, né, em determinadas regiões do planeta, como a lama do Mar Morto, né, a lama do Mar Morto, assim, é cheio de propriedades, né, terapêuticas, né, então esses íons, esses minerais da água, realmente eles têm um benefício sobre a pele, né, uma vez eu fiz uma pesquisa, não posso falar muito, mas assim, comprova-se que ele ajuda, ele tem ação anti-envelhecimento na pele, esses minerais, porque a gente também vai perdendo isso ao longo dos anos, né? Então, essas águas, né, que você bem colocou, hoje em dia a gente vê em spray, né, por várias empresas comercializando, né? E aí elas têm a concentração desses sais e os benefícios já comprovados em laboratório sobre a pele. Realmente é fantástico e, ou seja, a medicina não, mas assim, o passado, né, a história nos traz muitas coisas que a gente ainda continua usando, mas de maneira mais sofisticada. A gente hoje não tem mais tempo de ir nas águas termais, não temos tanto acesso assim, então as indústrias, elas comercializaram nos sprays, né, para a gente usar. E ajuda muito, né, quem tem pele sensível, pele acneica, né, tem vários benefícios, né, é bem interessante. Muito bem colocada a sua pergunta. Eu pedi outra pergunta aqui, professora, da Sueli, que foi sobre o óleo de coco. É muito controverso hoje em dia, né? Várias pessoas falam sobre os benefícios, mas muita gente fala que não é certo usar o óleo de coco no cabelo. E ela queria saber se faz mal usar muitas vezes, se isso é verdade. Na realidade, não é que faça mal, que assim, é porque nossos cabelos, eles, né, por exemplo, meu cabelo tem a idade, então já produz menos determinadas substâncias. Às vezes a pessoa tem um cabelo super oleoso, o cabelo muito seco, às vezes seco nas raízes, né, ou, aliás, secos nas pontas e oleosos nas raízes. Então, às vezes, determinados tipos de produto não é adequado ao tipo de cabelo que a pessoa possui, né, em termos de produção de ácidos graxos que eu estou falando, eu não estou falando em relação ao formato da fibra do cabelo, certo? Que aí a gente depois fala um pouquinho, mas assim, é necessário saber qual o tipo de cabelo que você tem, porque pode se usar dependendo do tipo de cabelo, dependendo do quanto ressecado seu cabelo seja, né, ele está precisando de nutrientes, está precisando de lipídios, né, de reposição lipídica, então, pode ser feito, né, com óleo de coco, com outros óleos também, que tem bastante atividade, né, tem bastante, com manteigas também, que tem bastante atividade, manteiga de karité, manteiga de macadâmia, óleo de macadâmia, então a gente tem vários produtos naturais que a gente pode cuidar do cabelo, né, às vezes não aplicar direto na raiz, que não é recomendado, né, para não desencadear outros problemas, mas nos fios, né, e lavar, né, deixar um tempo, é possível tratar assim, não tem problema nenhum não, tá? Mas é bom saber o tipo de cabelo, né? Só para não usar uma coisa que não seja adequada para o seu cabelo, né? É como eu falei, cada ser humano é um ser humano, né? A gente tem as mesmas
características fisiológicas, mas somos diferentes, né? Todo mundo tem possui nariz, possui boca, etc., mas cada um tem um formato, né? Então, até pela nossa aparência, que é diferente, significa que nós somos diferentes, né? Assim como indivíduos, né? Então, não dá para ter um tratamento geral para todo mundo, né? Tranquilo, mais alguma pergunta? Por enquanto não, professor. Aqui Então, vou continuar. Aqui é só para vocês terem uma visão do mercado cosmético, porque às vezes as pessoas não conhecem. Então, só para ter uma visão no Brasil, né, dos produtos que são mais consumidos. Então, a gente tem a classificação por categoria. Então, desodorantes, perfumes e produtos masculinos, tá vendo? Estão achando que só as meninas estão usando produtos, né? Olha que coisa boa, os meninos também estão se cuidando. Em terceiro lugar, a gente tem produtos infantis e proteção solar. Isso é bom porque nosso país é um país que tem bastante sol e a gente precisa cuidar da proteção solar por questão também do desenvolvimento, não desenvolver câncer de pele, né, para pessoas que têm pele mais branquinhas. E os produtos para banho, produtos para o cabelo, higiene oral, fica em quarto lugar. Aí vem a maquiagem, a parte dos depilatórios e os produtos que são loção, hidratante, né, às vezes uma espuma de banho, etc., né, então, de uma maneira geral. E se a gente observar aqui, quais são os países que mais consomem, ou mais, né, vendem produto cosmético, nós estamos em quarto lugar, né, perdemos apenas para o Japão, para a China e para os Estados Unidos, né, então, nós somos um país bem consumidor dos produtos de higiene pessoal, né? Significa que nosso povo é limpinho, cheirosinho, né? E, inclusive, gente, saiu numa pesquisa que nós realmente somos o povo mais cheiroso, assim, em relação a alguns outros países, tá? Ou seja, nós temos o hábito de tomar mais banho, né? Com mais frequência ao longo do dia. Então, a gente realmente consome produtos cosméticos, né? Mais do que outros países, certo? Tranquilo? Posso ir adiante? Pode sim. Aqui também, gente, para ver o mercado cosmético aqui na nossa região, né, na América Latina. Então, a gente tem 48,6% da fatia, né, de vendas, né, de consumo, e contando com todos os outros países, né, da América Latina, inclusive até entrando países ali da América Central, né, como Porto Rico, Guatemala, né, então a gente tem eles, juntando todos eles, fica com 51,4%, né, mas nós dominamos, né, só o Brasil domina 48,6%. E aqui é o tamanho do mercado em bilhões, né, que são vendidos, na realidade, de receita, né, feita por cada país, né, então, a gente tem uma relevância bastante grande na América Latina, né, porque quase nos igualamos, juntando todos os outros países, né, então a gente consome muito produto cosmético. Aí a gente tem aqui algumas empresas cosméticas que eu coloquei só para vocês terem uma ideia, isso aqui ainda não dá conta, eu só pus algumas, muitas ficaram de fora, né, não tem nada pessoal contra nenhuma, mas não deu para colocar todas, mas algumas que vocês conhecem são mais relevantes no nosso mercado, né, mais conhecidas no nosso mercado, tá? Aqui, gente, eu trouxe o conceito, tá, do que é cosmético, então são misturas ou formulações usados para melhorar ou para proteger a aparência e odor do corpo humano, e no Brasil eles são normalmente tratados de uma classe ampla, denominados produtos para higiene e cuidado pessoal, tá? Então essas substâncias, elas podem ser sintéticas, elas podem ser naturais, né, elas podem vir de síntese verde, né, então a origem pode ser das mais diversas, pode ser minerais, né, como a gente tem atualmente bastante em uso carvão ativado, né, para limpeza da pele, para máscara, né, inclusive também para produtos orais, né, como creme dentais, né, atualmente, também tem essa performance, tá, então, a finalidade é isso, né, melhorar e proteger a aparência, tá. Aqui eu trago os ativos biotecnológicos e cosméticos, então aqui é uma área que envolve várias interfaces de conhecimento, tanto biologia como engenharia química, química industrial, engenharia bioquímica, biotecnologia, bioquímica, biologia molecular. Então a área de cosmético ela é uma área muito abrangente, ela tem
profissionais das mais diversas áreas trabalhando dentro de uma indústria, né? Ela não é exclusiva de farmacêutico, né, como muitas pessoas imaginam, né? Ela não é também exclusiva do químico industrial, ela também não é exclusiva do engenheiro, né? Ela não é exclusiva do biólogo, né? Não é exclusiva, né, dos biotecnólogos. Ela é uma área que tem muita interface, né? Então, a gente vai encontrar profissionais, eu trabalhei em indústrias, você vai encontrar profissionais de diversas áreas, né, trabalhando na pesquisa, no desenvolvimento, na inovação, né, na formulação, em processos, né, na parte industrial. Então, é uma área bem diversificada, eu digo bem interdisciplinar, certo? Tá? Aqui a gente tem algum organismo, e aí, só para mostrar para vocês que o que vocês veem em algumas disciplinas dentro do curso tem bastante uso e finalidade e aplicação também na indústria cosmética. Então, a gente tem aqui alguns micro-organismos, né, os ativos recipientes, que são produzidos ou derivados dele e que são comercializados hoje no mercado, né? Então, várias indústrias, elas fornecem essas matérias-primas para a indústria de cosmético, né? Então, tem bastante gente trabalhando com muitos micro-organismos para obter ingredientes cosméticos sem ser a partir do petróleo, né, derivados de micro-organismos de biotecnologia. Então, aproveite as disciplinas que vocês têm sobre esses assuntos, né, aproveite todo o conhecimento dos professores, porque isso um dia vocês podem aplicar tanto para a indústria cosmética, como para a indústria de alimentos, né, então, essa parte da biotecnologia, ela é bem diversificada, né, o uso do produto que vai ser obtido pode ser para várias indústrias, ou apenas direcionado para uma, mas é muito importante esse conhecimento que vocês adquirem nas disciplinas, né, na engenharia química, tá? Aí aqui eu trouxe só uma visão geral de algumas matérias-primas, né, que também são utilizadas, né, que vocês conhecem algumas aqui, eu coloquei algumas bem comuns, né, que ainda continua sendo utilizada no cosmético, né, como a aloe vera. É uma planta milenar, mas com benefícios até hoje sendo estudado, sendo descoberto, e principalmente esse benefício das mucilagens, né, das substâncias que estão na aloe vera na pele, cada dia se estuda mais sobre ela, né, a gente também tem o mel, que é milenar, né, o coco, né, a gente tem algumas plantas aqui que geram também óleos essenciais, né, e também tem finalidades terapêuticas no cosmético, né, frutas, né, a gente tem várias frutas, inclusive eu trabalho também com frutas na pesquisa, e tem resultados maravilhosos. Charlene já experimentou, né, Charlene? Já foi voluntária, né, dos testes, né? Ah, sim, uma maravilha, viu? Aí a gente usa essas matérias-primas, né? Aqui, gente, é só para vocês perceberem, né, assim, a busca por novas substâncias advindas de tecnologia verde, né? Então, aqui a gente tem uma notícia sobre a BASF e a Solozyme, né, que é uma grande empresa que produz enzimas, né, acho que Charlene deve conhecer, né, então, aqui elas produziram um tensoativo a partir dessas microalgas, né, por isso que eu disse que eu quero trabalhar com Charlene, tá vendo, Charlene? Aqui, as pesquisas aqui na indústria, então, assim, é uma busca por novos tensoativos que sejam de tecnologias verdes, não advindo do petróleo, né, e que tenham benefícios tanto na aplicação na indústria cosmética, como também na indústria de saneante, né. A gente busca matérias-primas que sejam mais sustentáveis, que não tenham impacto ambiental. Então, as indústrias, elas estão trabalhando também nesse sentido, né, as grandes indústrias, tá? Para a gente ver como é importante a parte biotecnológica, né, para desenvolvimento de novos produtos, né, inovação, tá? Aí, aqui eu trouxe algumas substâncias, desculpa, assim. Aqui eu trouxe algumas substâncias que vocês devem ver em alguns rótulos nos produtos de vocês, como o lauril sulfato de sódio, né, o triclosan, que eu trouxe mais para falar para vocês, que também já foi proibido no nosso país, essa substância. Então, tem algumas substâncias consideradas controversas ainda no mundo cosmético, né, que termina se tendo mais estudo, e aí termina sendo depois eliminada da composição dos produtos, né. A glicerina, o glicerol, muito utilizado, né, como umectante, os bloqueadores de UVA, né, que são substâncias usadas
na proteção de protetores solares, de filtros solares, né, contra a radiação UVA e UVB. Aqui, pigmentos, que é muito usado na maquiagem, né, maquiagem tem uma série de pigmentos, tá? Então, são algumas substâncias que, às vezes, vêm de tecnologias verdes, vêm a partir também de derivados da síntese de petróleo, que a gente utiliza nos cosméticos, certo? Aqui, gente, são equipamentos, né, na área industrial, em processos, né, então, vocês da engenharia trabalham muito com essa parte de processos, então, processos, eu digo que o processo é a alma do negócio, né, ou seja, você pode fazer um produto de diversas formas, né, mas às vezes o resultado melhor vai ser de um processo que esteja realmente otimizado, um processo estudado, né, então na indústria se busca muito otimização de processo, né, porque você trabalha com uma quantidade muito grande, né, para fazer de produtos, para obtenção de um produto final, né, então, assim, processos é uma coisa muito importante, né, estudar as variáveis, né, as bombas que vocês aprendem, né, durante o curso, quais são tipos de bombas, né, os tipos de equipamentos, né, condução de calor, então, todas essas coisas nessa etapa, né, na indústria cosmética, vai precisar desse conhecimento, tá, então, assim, é essencial que vocês dominem esses conhecimentos para poder aplicar nas indústrias, né. É que a gente tem, acho que mais uma fotinha, que é uma extrusora, né, de um processo de extrusamento para a produção do sabão. Aqui é uma emulsão, tá, aqui um reator, mostrando a parte interna dele, aqui mostrando, né, a parte, né, mostrando o produto que está sendo feito, né, só para vocês terem uma noção, tá, mas mostrando, assim, eu tentei mostrar aqui na parte cosmética as etapas onde é que vocês, eu não mostrei outras, tem controle de qualidade, tem a parte regulatória de cosmético, que também é muito importante entender da legislação de cosmético, tem gente que só trabalha nessa área nas indústrias, então, existem ainda muitas áreas, a parte de compras, né, de fornecimento de matérias-primas, de análise dessas matérias-primas, análise do produto final, estabilidade, avaliação de produto, a área industrial, então são muitas áreas que, na realidade, vocês também podem atuar, né. Aqui é um escopo, assim, geral, mostrando que algumas aulas práticas que a gente tem lá no laboratório, né, o que a gente faz. Então, a gente tem o desenvolvimento de sabonete em barra, sabonete líquido, desenvolvimento de shampoo e condicionador, desenvolvimento de perfume, desenvolvimento de creme facial e corporal, desenvolvimento de antiperspirante e desenvolvimento de maquiagem. Infelizmente, essas são algumas das práticas que nós realizamos, não conseguimos realizar mais, porque o curso não dá tempo de fazer mais prática, mas a gente consegue desenvolver essas práticas no laboratório, né? Aí eu trouxe aqui também uma foto dos amigos de vocês no laboratório, com os produtos nas mãos, né, nas bancadas. Acho que você reconhece alguns dos amigos de vocês por aí, nas fotos, né? Então, é isso que a gente normalmente, né, faz na parte prática, das aulas práticas. Lógico que existem projetos de extensão, projeto também de pesquisa, né, que eu não trouxe essa parte, mas eu trabalho com projeto de pesquisa tanto na parte de cabelo como na parte de pele, né, e a gente tem vários equipamentos para medir várias funções, tanto na pele como no cabelo, e também trabalho também com o estudo de formulações, de emulsões, né, para melhorar a performance dessa formulação, os tipos de formulações que existem, desses mais diversos tipos de produto, né, você vai encontrar vários produtos com várias características e texturas diferenciadas no mercado, né, com finalidades diferentes, quando é para aplicar no rosto, quando é para aplicar na outras regiões do corpo, né, quando é para aplicar na axila. Então, a gente tem uma série de formulações específicas e com finalidades específicas. Então, a gente também estuda essa parte de formulações de um modo geral, tá? Aí aqui eu abro para se alguém quiser fazer alguma pergunta antes de eu começar sobre falar de saneantes. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professora, só um minuto. O Hércules disse que ele vai escrever uma pergunta. Eu já lhe faço. Tá bom. A professora que queria cursar a sua disciplina. Acho que todo mundo quer. Acho que a professora vai ter que abrir uma turma só para professores e alunos especiais.
É verdade. Tem muita gente que na época não tinha disciplina, né, no curso ainda, na área de cosmética, que abriu até empresa, né, teve uma aluna da engenharia química, que trabalhava na parte, acho que, de alimentos, aí ela queria abrir uma indústria de saneantes, ela abriu a indústria de saneantes, ela foi assistir às aulas, né, eu abri porque ela realmente ia abrir uma indústria e tudo, e era da engenharia química, e ela hoje tem uma indústria de saneantes, né, então é interessante, né, então assim, tem muitas pessoas que querem voltar para a universidade para poder fazer a disciplina, né, às vezes tem que abrir exceção, né, quando tem número de vagas, por causa do tamanho do laboratório, né, não é por outro motivo, né, questões dos aspectos. A Janaída fez um questionamento exatamente sobre essa parte que a senhora falou agora do laboratório. Ela disse que viu que a disciplina de tecnologia dos cosméticos vai ser ofertada agora, no período remoto. E aí ela queria saber justamente como é que fica essa questão de práticas da disciplina. Eu propus oferecer a parte teórica, né, agora nesse semestre que vai começar, e aí o ano que vem, quando a gente voltar ao normal, eu espero, né, que a gente saia, né, da quarentena, o coronavírus desapareça, né, aí eu vou oferecer um curso com todas as práticas que a gente faz, né, ao longo da disciplina, no sábado, né, pela manhã, no horário assim que não haja choque com outras disciplinas, por isso que eu estou propondo que seja no sábado pela manhã, né? Infelizmente, eu não tenho como passar essa informação até passei para a coordenação, mas eu acho que não tem como, na hora de vocês fazerem inscrição, ter essa informação para vocês visualizarem em algum lugar, né? Mas alguns alunos já me perguntaram, e a proposta é essa, para que vocês não fiquem prejudicados, entendeu? Que vejam a teoria, mas não tenham feito as práticas, né? As práticas, elas são essenciais para a compreensão da teoria, né? De tudo que vocês vão ver na teoria, né? É bem importante. O Hércules, ele fez uma sugestão, no fim de uma pergunta, sobre a senhora organizar um minicurso específico sobre a fabricação de cosméticos. E acho que a senhora poderia falar se isso é algo que vai ser abordado na disciplina, enfim, porque ele queria ouvir mais considerações sobre cosméticos verdes, a parte de cosméticos artesanais, e todos esses avanços, né? Sem sulfatos, os livres sulfatos, parabenos, enfim. Na realidade, o curso, eu acho assim, que a gente não consegue fazer prática, nem entender como é que funciona, se a gente não tiver a teoria, né? A gente primeiro tem que ter a fundamentação teórica. Por exemplo, quando eu falo de emoção, aí vocês não sabem nem o que é uma emoção ao certo, né? O que se estuda na emoção, né? Quais são os parâmetros físico-químicos da emoção, né? Quais são os ingredientes, né, que vão na emoção, o que é o HLB. Então, assim, tem muitas coisas teóricas que vocês precisam primeiro aprender, né, ter esse conhecimento e essa fundamentação para poder entender o que a gente está fazendo na prática, né, porque se vocês observarem, a composição de um ingrediente cosmético, né, a um rótulo, tem muitas substâncias. Cada uma daquelas substâncias, eles estão categorizadas, né, dentro de uma classe de produtos, né. Eu tenho tensoativos, eu tenho umectantes, eu tenho emolientes, né, eu tenho quelantes, eu tenho antioxidantes, eu tenho ativos, eu tenho corantes, eu tenho fragrância, tá? Então, assim, são muitas matérias-primas, né? Então, a gente precisa entender a classificação dessas matérias-primas primeiro, para depois a gente conseguir fazer ou compor uma formulação cosmética, né? Então, sem a teoria, não dá para você chegar e dizer e fazer, né? Então, primeiro você tem essas partes teóricas, geralmente na disciplina, você tem aula teórica e em seguida aula prática sobre aquele assunto, né? Por exemplo, perfume. Você vai ver tudo sobre perfume, entender como é que se obtém perfume, o que é um perfume, o que é delcolônio, você vai entender toda essa parte teórica para depois você ir para o laboratório, né? E você fazer a sua formulação, né? Vamos fazer também até o teste de se vocês teriam um feeling para ser perfumista, né? Teria um nariz, né, maravilhoso, igual um cromatógrafo, né, no meu caso, para analisar as notas olfativas de um perfume, né? Então, assim, do curso a gente vê bastante coisa. Agora, eu não consigo, né, pela carga horária, às vezes abordar muito sobre cosméticos naturais, cosméticos orgânicos,
veganos, mas a gente sempre está falando, né, quando eu falo de shampoo, eu falo da tendência low pool, no pool, dessa tendência de sulfato free, por que é isso? Qual é o impacto disso? De onde é que surgiu isso? Então, a gente discute vários mitos, né, que às vezes existe também cosméticos, os mitos e verdades, às vezes, que a gente vê nas redes sociais, né, às vezes, informações através de influenciadores, né, que não tem uma formação técnica, às vezes, então fala alguma coisa que não é comprovado cientificamente aquilo ainda, entendeu? Então, tudo isso ao longo do curso, a gente vai tratando desses assuntos, né? Mais uma pergunta também do Hércules, professora. Ele perguntou sobre a fabricação de cosméticos naturais em casa. Quais seriam os riscos que estariam associados? Aí ele deu o exemplo do creme dental de bicarbonato de sódio. Os riscos é porque, às vezes, você não tem a concentração adequada, o ambiente não é um ambiente, digamos, asséptico para fazer aquilo, né, você pode ter proliferação microbiana, você não está usando matérias-primas que tenham um controle de qualidade, às vezes, sem equipamentos de proteção, né? Porque a gente tem que lembrar que cosmético você vai passar o produto em regiões, às vezes, próximas aos nossos olhos, em regiões próximas à nossa mucosa ocular, nossa boca. Então, são produtos que, para ser comercializado, as indústrias, elas seguem uma série de testes, de exigências, né, de boas práticas de fabricação, de matérias-primas, né, com controle. Então, existe todas as etapas, né, registro do produto, né, tem que ser registrado ou notificado da Anvisa, dependendo do que for. Então, às vezes, as quantidades também de restrição de matérias-primas, algumas matérias-primas, elas são usadas em quantidades específicas, então, existe na legislação quanto é que eu posso usar. A gente não usa a quantidade que quer numa formulação de um ingrediente, de uma matéria-prima, existe na legislação o mínimo e o máximo permitido, né, conservantes, fragrâncias, assim, existem indicações, né, existe também matérias-primas que não são permitidas, né, que às vezes as pessoas querem utilizar, então o risco, às vezes, é porque não existem esses testes, né, e todos os produtos, eles passam por testes dermatológicos, se vai causar irritação, se vai causar alguma alergia, então eles são enviados para institutos para fazer essa parte dos testes dermatológicos, então, assim, existe uma garantia de que aquele produto ali, possa ser numa grande população, apareça algum produto que causa alergia, mas foi feito um estudo antes garantindo que não causaria, entendeu? Por exemplo, mesmo, eu usei um produto não cosmético, mas um produto farmacêutico para tratar um problema no meu olho, e ao invés de tratar, piorou. Eu tive que voltar e o médico teve que suspender, porque eu tive um processo alérgico, né, à medicação, entendeu? Então, assim, a indústria não fez os testes, ela fez, mas eu sou uma exceção entre milhares, entre essa probabilidade, né, eu sou uma exceção. Então, os produtos, assim, eles precisam seguir um padrão, né, ter um cuidado na hora de preparação. A água, por exemplo, a nossa água, ela é isenta de micro-organismo, né, ela é isenta de materiais, ou seja, dos minerais. Então, a água para a produção de um produto cosmético é cheia de exigências, né, de questões regulatórias, não é qualquer água que a gente pode usar numa produção, né. Então, são esses detalhes que, na realidade, pode se fazer em casa, você pode usar para você, mas você não vai poder comercializar isso, entendeu? Não é permitido pela legislação, né? Não sei se eu consegui esclarecer. Ficou assim, professora. Mas tinha uma pergunta que está bem associada, da Geneilda, que está bem associada a isso que a senhora estava comentando agora, e aí ela pergunta sobre a gente tendo conhecimento adequado, né, sobre a fabricação dos cosméticos, qual é o procedimento ideal para que a gente comece a comercializar esse produto? Primeiro, você vai ter que abrir uma empresa, né, vai ter que seguir todas as etapas, né, de abertura de uma empresa, ter uma pessoa responsável, vai ter que ter um ambiente, né, para industrializar aquilo, ou seja, para a produção adequada, ou seja, você vai ter que realmente se adequar, tem que toda a inspeção sanitária, né, toda a alvará de abertura
arquitetura, né, alvará de licenciamento. Então, tem uma série de etapas burocráticas, né, que vai ter que ser, o espaço também vai ter que ser olhado, né, o aspecto industrial, então, se as áreas estão adequadas. Então, tudo isso vai ter que ser planejado, né, você vai abrir uma empresa, né, então, necessariamente você precisa abrir uma empresa, né. Lógico que muita gente começa comercializando de boca em boca e depois ela começa a se adequar, né, a se regularizar, né, mas o ideal é que a gente já comece com esse formato de regularização, né, com todas essas etapas. Inclusive, isso que eu estou falando para vocês, a gente vê numa outra disciplina, que é a gestão de qualidade, de controle, gestão da qualidade de cosméticos e saneantes, que a gente vê todas essas etapas também de abertura de empresa, como é que funciona, o que a legislação exige para a gente abrir uma empresa, né, quais são as normas que a gente tem que seguir. Então, todas essas etapas a gente também vê nessa disciplina, não na de cosmético, né, na tecnologia de fabricação, porque o foco é outro, mas a gente vê nessa de gestão, né, gestão da qualidade, e controle de cosméticos e saneantes, tá? Espero que eu tenha tirado a dúvida, não sei se eu consegui. Ficou claro sim, professora, muito obrigado. Acho que a gente pode dar sequência agora para a parte de saneantes. Se tiver mais alguma coisa, Tá. eu aviso. Tá, joia. E se tiver tempo, aí a questão do tempo vai me avisando, que eu também não sei nem quanto tempo eu tinha, né? Porque eu não consegui perguntar. Tá, então vamos lá. Gente, aqui eu vou abordar a parte da fabricação e tecnologia de saneantes, que é outra disciplina que a gente também tem no nosso curso, tá? Então, aqui é o histórico um pouco, né, do surgimento dos saneantes. Ele vem inicialmente também com essa produção, né, do sabão, né, ou seja, a partir de gordura animal, né, com materiais alcalinos, né, ou sebo animal, né, então, foi feito o primeiro tipo de sabão, né, e esse sabão já se usava para lavar roupa, etc., né. Aí a gente tem em 1890, né, o químico alemão Kraft, né, que inclusive existe a reação de Kraft, né, vocês devem também ter visto lá em química orgânica, né, que aí ele observou que o álcool funcionava como sabão e produziu o primeiro detergente do mundo, né, então foi aí que surgiu o primeiro detergente, né. Aí depois veio o avanço dessas tecnologias de obtenção de sabão, né, de tensoativos, que a gente fala hoje, ou também chamado de surfactantes, né, com a parte dos irmãos Leven, na Inglaterra, né, então ele fez o primeiro tipo de produto, que surgiu o Sunlight, né, que é um sabão um pouco mais sofisticado do que o obtido inicialmente, e aí a produção de detergente de uso doméstico nos Estados Unidos começou no início da década de 30 e ganhou mercado após a Segunda Guerra Mundial, né. Então, aqui é o início do surgimento da indústria de tensoativos, mais voltada para a parte de saneantes, né. Aí aqui a gente tem algumas linhas do tempo, mostrando em cada período o que foi evoluindo esses produtos, né, na área de saneantes. Então, em 30 iniciou primeiro a produção de detergente, em 40 a gente tem o lançamento de prateleira, e aí já surgindo o produto em floco por meio de adição de coco, né, então já tem uma tecnologia um pouco mais elaborada aí nesse período. Aí em 46 surge o primeiro detergente de lavar roupa, lançado o Tide, né, que ainda é famoso nos Estados Unidos essa marca. Aqui no Brasil, acho que ela entrou recentemente, mas a gente encontra em algumas gôndolas, não esse aqui em João Pessoa, mas pelo menos em São Paulo eu já encontrei algumas vezes que eu tive lá, o Tide. Aí em 50 a gente tem o mercado de detergente ganha impulso com a descoberta dos alquilbenzenos, e aí surgiu esse tensoativo, né, derivado dos alquilbenzenos, que até hoje todas as indústrias usam, um detergente, ou seja, um tensoativo que tem grande poder de detergência, de limpeza, né, de remoção das gorduras, principalmente de louças, pratos, talheres, também de roupa. Ele também é usado em lava-roupa e lava-louça. Aí a gente tem aqui, foi desenvolvido o alquilbenzeno com cadeia lateral biodegradável, que era um problema no início que foi criado o alquilbenzeno, era a biodegradabilidade dele, né? Então, assim, foi estudando formas de mecanismo em termos de reações químicas para permitir essa biodegradabilidade e se chegou a um produto mais biodegradável, que não ficava aquelas espumas nos rios, né? Ou seja, foi evoluindo, né?
Aí, em 76, tem a fundação da ABIPLA, nessa Associação de Produtos de Limpeza e Higiene, né? Aí, em 77, foi publicada a Lei 6.437 de agosto, que caracteriza crime sanitário e penalidade ao infrator, né? Que quem produz sem ter uma autorização para isso. Aí, em 90, é promulgada a Lei do Consumidor. A gente já tem a ECO, né, que debate sobre questão ambiental, aí isso começa a surgir, não daí, mas já vem mais essa discussão para a sociedade, para as entidades, né, de empresas que produzem produtos de limpeza com uma finalidade mais sustentável, né. Aí a Anvisa cria a fiscalização do setor de medicamento, cosméticos, saneante, bebidas, insumos, diversos equipamentos. Então, existe dentro da Anvisa agora esse setor com uma fiscalização específica para cada setor, né, cada área, né. Aí, em 2000, a legislação de sustentabilidade, produtos seguros e biodegradáveis. Então, a legislação hoje já existe testes, né, sobre os produtos, inclusive sobre biodegradabilidade, né, para que você possa colocar no rótulo que esse tensoativo é biodegradável, tem que passar por testes, tem que confirmar, né, essa função, esse benefício, tá? Aí aqui a gente tem a definição de saneantes, né, não sei se todos conhecem, mas os saneantes também são chamados de nomes sanitários, né, então a lei 6.306, a substância ou preparação destinada à higienização, desinfecção, desinfestação, desodorização, odorização de ambientes domiciliares, coletivos e ou públicos, para utilização por qualquer pessoa para fins domésticos, para aplicação ou manipulação por pessoas ou entidades especializadas para fins profissionais, tá? Aí a gente tem aqui o cenário desse mercado de saneantes, tá? Então, aqui a gente tem, no Brasil, 2.515 empresas, sendo 863 de sabões e detergentes sintéticos, certo? 1.503 de produtos de limpeza e polimento, né? Aí a gente tem 149 de desinfectantes domissanitários. Então, aqui o número de empresas e os produtos mais específicos que elas fazem, certo? Aí aqui a gente tem empresas por porte, né, no mundo de saneantes, a gente tem 2.110 empresas, né, micro, pequenas empresas 308, médias empresas 80 e grandes empresas 17, né, então, assim, também tem uma atuação bastante importante no mercado e, com certeza, agora no período da pandemia, a indústria de saneantes, ela também cresceu bastante, como também a indústria de cosméticos, né, que aí eu vou fazer uma pegadinha para vocês lá na frente, fazer uma pergunta para vocês. Aí a gente tem aqui o cenário de mercado de saneantes, em relação à questão do perfil de escolaridade do setor de limpeza. Então, vocês observam que é uma pequena fatia que tem curso, né, tem uma grande fatia que tem ensino médio, né, médio completo, 61,5%. A gente tem 12% de fundamental completo, 3% de incompleto, né, e superior a 4% incompleto ainda. Então, assim, é uma grande fatia ainda de necessidade de profissionais com capacitação nessa área, né, pessoas que têm um maior conhecimento para o desenvolvimento de saneantes, né, então, é uma área de grande oportunidades ainda, né. Aí a gente tem aqui a vendas no varejo a preços concorrentes no setor de cuidados, né, para casa, limpeza da casa, comparando o mundo, né, e o Brasil, a gente tem 5,9 bilhões de dólares, que equivale a 21 bilhões de reais, né, que no mercado brasileiro que vende esses produtos, tá? Então, todo brasileiro, querendo ou não, a gente consome algum produto de limpeza e algum produto cosmético, né? É impossível a gente viver sem esses dois tipos de produtos, né? Aí aqui são o cenário do mercado de saneante, os 5 principais países de origem das importações, né? Que a gente importa matérias-primas, né? Ou embalagens, ou produto intermediário para fazer uma síntese, né? Mas são os principais. E aqui são os principais 5 países de destino das exportações, né? Porque para onde que a gente envia nossos produtos saneantes. Então, é interessante a gente ver isso, né? Para a gente até saber que língua também a gente, além do inglês, que a gente possa se dedicar, né? Para falar, por exemplo, se for trabalhar numa indústria de saneantes, né? Nós vamos ter parceiros aqui no Mercosul, então é interessante a gente falar espanhol, né? Bélgica e Alemanha, a gente
com inglês a gente consegue se virar sem problema nenhum, certo? Mas para a gente ver para onde nós enviamos nossos produtos que são feitos aqui no país, tá? Aqui é o cenário do mercado de saneantes pelas classes, né, pelo poder aquisitivo, né, classe A mais B, classe C, classe D e E. Então, vocês observam que dentro das cestas básicas dele, né, mas que tipo de saneante o produto é adquirido. Então, a classe A e B aqui a gente tem, né, na realidade, uma parte em penetração em saponáceos, né, aqueles saponáceos, né, que pode ser sólido ou semissólido, né, que é vendido. Na classe C, a gente tem já a limpeza perfumada, né, que seria o crescimento em penetração dos top 5, e o cloro, né. Então, o cloro é uma das matérias-primas, assim, a famosa água sanitária, de grande penetração na casa, né, dos brasileiros de uma maneira geral, tanto para limpar, né, superfícies, né, pisos, etc., como também para roupa, né, muita gente utiliza, né, a água sanitária na limpeza, na remoção da sujidade das roupas, né, então a gente tem o cloro e a água sanitária é alvejante com cloro, né, assim, dos produtos de saneantes, o que é mais consumido nessas classes, certo? Aí aqui a gente tem o mercado de detergente para lavar roupa, certo? Então vocês percebem, mesmo em 2018, né, permaneceu o número de vendas, né, não caiu tanto, tá? Aí aqui a gente tem de amaciante, se você percebeu, em 2017 para 2018 já teve um aumento, né, da venda de amaciante, e aí, se vocês perceberam, várias indústrias, eles fizeram uma movimentação na área de amaciantes bem interessantes, né, colocaram amaciantes como não só para amaciar a roupa, mas que você estava usando um perfume, né, que sua roupa, por onde você passasse, exalava aromas, né, agradáveis. Então, teve uma empresa que entrou nesse mercado como se fosse amaciante prêmio de luxo, né, e veio realmente, assim, eu vim para mudar o mercado, né, para mudar essa tendência, e ela fez isso, e muitas outras tiveram que vir atrás para também oferecer esse tipo de produto para o seu consumidor, né. Aí aqui a gente tem o mercado de saneantes no Brasil, né, dessa empresa da Lubrizol, que mostrou o que a tendência, né, então você vê a tendência até 2023, então a tendência de aumento, né, na parte de cuidados com a casa, na parte de lava-louça, né, de 2,6, e na parte de cuidados de superfície, né, pisos ou móveis, essas coisas, 5,2, e na parte de lavar roupa, né, laundry care, 14,7. Isso, com certeza, é uma previsão sem ter esse cenário da pandemia, né? Com esse cenário da pandemia, com certeza, todos esses setores aqui, né, de produtos específicos, devem ter aumentado, porque a gente passou a lavar mais as roupas, a gente passou a limpar a casa com mais frequência, né, com mais vezes ao dia, né, ou seja, com medo do coronavírus. Então, a gente está realmente tendo esses cuidados mais, né, mais excessivos, digamos assim, por causa da pandemia. Aí a gente tem aqui o Home Care, o Market Size em Brasil, né, que também é fonte de Lubrizol. Então, o cuidados com máquinas, né, com parte de lavar roupa de uma maneira geral, o que se usa mais, né. Então, a gente tem os detergentes lava-roupa, né, os cuidados com a roupa, que sejam aqueles para remover manchas, né, para amaciar roupas, ou após lavagem, quando for passar o ferro, né, que são os passa fácil, né, comumente conhecido no mercado por esse nome, né, os amaciantes. Então, onde está a maior performance ou maior venda desses produtos para cuidado da roupa, né. Aí na superfície você vai ter um mundo aqui, né, mais diversificado, mas você tem os multis limpadores, né, os multis uso, né, de uma maneira geral, né. Aí vem os desinfetantes, que também aumentou, né, o consumo nesse período, os agentes de limpeza, de limpadores de vidro, né, limpador de cozinha, desengordurante. Então, esses produtos, com certeza, também, né, para limpeza da superfície, né, na cozinha, no fogão, etc., também aumentou. E aqui para lavar louças, né, então a gente tem até para lavar mão,
né, ou seja, os sabonetes também, por certeza, também aumentaram, ou aqueles sabonetes que também são destinados à cozinha para remover determinados odores de determinados resíduos de alimentos que ficam nas louças, então também tem produtos específicos para isso. Então a gente vê um consumo bastante interessante nessa área de saneantes. Aqui a tendência desse mercado, né, dos produtos de saneante também é uma limpeza consciente, com performance e conveniência, e também uma tendência de sustentabilidade nesses produtos também, certo? Aí aqui eu trouxe para vocês que o tempo e a conveniência, o tempo é dinheiro, e que os consumidores querem tudo agora, né? A gente não quer nada para amanhã, a gente quer hoje, agora, no momento. Nós somos, essa geração é excessivamente ansiosa, né? Quer tudo que aconteça, tudo na vida ao mesmo tempo, né? A geração de vocês são assim, eu não estou dizendo só de vocês, eu acho que todo ser humano é ansioso por natureza, né? Então, a gente não quer perder muito tempo fazendo limpeza, né? Então, a gente busca que um produto que faça 3, 4 benefícios, né? Num produto só ele limpe, ele desinfecte, ele, na realidade, deixe um cheiro agradável, né? Ele deixe brilho, se for um piso, alguma coisa assim. Então, a gente quer um produto que, na realidade, facilita a nossa vida. Até porque limpar a casa não é nada agradável, né? Agradável é a gente sentir a casa limpa, mas a gente fazer o serviço de limpeza, poucas pessoas dizem que gostam dessa parte da casa, né? E até a discussão, né, entre casais por causa dessas questões, né? Então, quanto mais a indústria oferece produtos mais práticos, lenços, né, umedecidos para superfície, né, desengordurante, ou produtos que funcionem, né, mais prático para remover gordura, remover odores, então, mais os consumidores têm a tendência de buscar esses tipos de produtos, né. Aqui é só para vocês entenderem que o mercado de produtos saneantes, ele tem duas classes, né, o que atende o doméstico, né, ou seja, os produtos que a gente compra para a limpeza doméstica, né, para nossas casas, e o que a gente chama de limpeza institucional, que são escolas, hospitais, escritórios, lavanderias, hotéis, restaurantes, postos de gasolinas, indústrias específicas. Então, cada uma dessa questão institucional, existe, às vezes, regulação específica para elas, né? Para a indústria, para os hospitais, então, os produtos têm que passar por mais testes para verificar a eficácia sobre determinados micro-organismos. Então, são exigências mais restritas, né? Institucional, dependendo qual institucional eu vou atender, qual institucional que minha indústria vai atender. Já os sanitários eles também têm restrição, mas são menores, né, em relação a alguns tipos de institucional, tá? Então, só para vocês perceberem que os saneantes, eles têm duas formas de atuação, né, para qual setor se destina, doméstico ou institucional, certo? Aqui é uma limpeza profissional, falando sobre a questão da saúde. Essa é uma pesquisa, eu esqueci de colocar a fonte, mas é de uma revista EGPlus, tá? Ela mostrando que 6 em cada 10 pessoas voltam com mais frequência ao restaurante se o mesmo está mais limpo, tá? 94% jamais voltariam ao local com banheiro sem higiene, tá? Aí diz que a limpeza reduz 80% a possibilidade de indivíduos de contrair gripe. Então, isso confirma todas as informações que a gente está ouvindo sobre a pandemia, né, sobre se cuidar da pandemia, lavar as mãos, usar álcool em gel, então, todas essas questões, né, porque já são dados da literatura, e diz que 46%, né, da limpeza reduz o absenteísmo, ou seja, reduz no ambiente de trabalho, se tiver limpeza adequada, ou seja, que tenha mais vírus, né, ou mais doenças circulando naquele ambiente. Então, a limpeza, ela está relacionada à questão também de saúde, né, de bem-estar nosso, né. E aqui, gente, é o que a gente vê na nossa disciplina de fabricação e tecnologia de saneantes. Então, a gente tem desenvolvimento de sabão em barra para roupa e louça e saponachos, desenvolvimento de detergente lava-louça, lava-roupa, amaciante, passa fácil, desenvolvimento de desinfetante opaco e transparente, multiuso para piso e superfície, desenvolvimento de alvejante com cloro e sem cloro, desenvolvimento de desincrustante ácido e desenvolvimento de aromatizante para ambiente e carro.
tá? Então, essas são algumas das práticas que a gente faz lá no laboratório, né? A gente tem a teoria e cada teoria a gente vai aprendendo a desenvolver esses produtos, certo? Aí aqui são alguns amigos de vocês que já fizeram a disciplina, certo? No laboratório, tá? Tem uns que já, às vezes, já está no final da aula e guarda o óculos de segurança. Eu vou tirar foto, professora, eu já tirei a luva, não sei o que, às vezes acontece. Então, às vezes, vocês podem encontrar alguns amigos aí, às vezes, sem já uma luva, como estão aqui, né? Já no final com o produto na mão, tá? Mas são amigos de vocês que já cursaram a disciplina. Tá. E aqui uma curiosidade para vocês, será que o álcool 96% limpa mais que o 70%? E alguém sabe dizer, ou eu perguntando, ou eu instigando vocês? Hein, gente? E aí? Misturar produtos de limpeza diferentes torna a lavagem mais eficaz? Hein? Alguém já fez isso aqui? O pessoal está respondendo aqui no chat sobre sobre o álcool, falando que o 96% evapora mais rápido, que é mais volátil. E aí a Marina respondeu que não, que acha que misturar os produtos de limpeza diferentes não torna a lavagem mais eficaz. O Hércules disse que mistura direto desinfetante e água sanitária para passar pano. Ai, gente, é um barato, né? Em relação à questão do álcool, alguém está respondendo ainda mais para eu poder conversar ou não? Não, eu professora, posso já pode falar? O álcool é isso que vocês falaram, 96% ele vai evaporar mais rápido, então ele vai ter menos contato, né, com o micro-organismo, ou seja, ele não vai conseguir quebrar a membrana desse micro-organismo, né, então ele não vai conseguir inativar, tá? E o álcool 70% ele tem esse poder, né, germicida, bactericida, né, porque ele tem essa composição, né, e evapora mais lentamente e fica mais tempo em contato com o micro-organismo, causando, né, a sua morte, né, então, assim, ele vai inativando o micro-organismo, né, então, essa é a diferença e é o que é mais recomendado e comprovado, é a eficácia do álcool 70 com ação germicida, né, por isso que a gente é tão recomendável agora na pandemia o álcool 70%, né? E aí aqui essa questão de mistura de produtos, na realidade a gente não deveria misturar, né? Porque a composição de cada um desses produtos com finalidades diferentes, na sua formulação já foi testada, já foi feita estabilidade, então o ideal é que a gente não misture. E nós brasileiros misturamos porque a gente acha que vai ficar com eficácia maior de limpeza, né, de aromas, entendeu? Inclusive, buscando essa preocupação, algumas indústrias, elas já estão fazendo, por exemplo, a água sanitária com aromatizante, né? Então, a água sanitária, aquele cheiro desagradável do cloro, algumas indústrias já têm fragrâncias específicas, né, para colocar nessa formulação, que na realidade permaneça a estabilidade e traga um cheiro mais agradável para o consumidor, né? Pessoas que têm alergia também a produtos saneantes, muitas pessoas têm alergia a produtos saneantes, inclusive nessa pandemia, tem aumentado a incidência de alergias, né, de notificações por alergias, por uso excessivo dos produtos saneantes. Então, lembre-se sempre de usar, né, vai passar um produto, usar uma luva, né, que a gente não tem muito esse hábito, a gente passa normalmente com a nossa mão desprotegida num pano de limpeza, né, então é interessante a gente proteger também a nossa mão, né, para não, porque são produtos que não são, às vezes, com a finalidade de evitar ressecamento da nossa pele, na nossa derme, então é interessante a gente ter esse cuidado, né? Então é importante a gente também ler os rótulos, né, dos produtos saneantes, que é outra coisa que a gente também pouco faz, né? Ali vem dizendo quanto você, às vezes, precisa diluir na água para aplicar, às vezes não é puro que se aplica, né? Então, às vezes a gente aplica puro, não sabe se vai manchar uma superfície de um móvel, né, etc. Então, a gente tem que, às vezes, dar uma olhadinha na rotulagem, né? A gente acha que já sabe de tudo, né? Sempre usou,
Então, eu sempre usei, nunca deu problema nessa superfície, né? Eu vou usar, vai que mancha a superfície, né? De uma mesa de madeira, que não era para usar naquela superfície, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. E as misturas, não é interessante porque pode causar reações químicas entre os componentes, que às vezes nem o fabricante vai poder de ajudar, assim, né? Não foi feito teste de misturar água sanitária com desinfetante, com multiuso, com não sei o quê, até mesmo com álcool, com não sei o quê, entendeu? Então, a indústria ela não faz esses tipos de testes. Então, ela recomenda usar o produto, cada um, né, individualmente, certo? Então, gente, era isso. Tá aqui, muito obrigada a vocês, né? Desculpa se eu falei um pouquinho demais, mas é porque é um assunto bem extenso e são duas áreas com finalidades diferentes, né? Aí a pegadinha é o seguinte: álcool em gel. Quem que pode produzir álcool em gel? A indústria de saneamento e cosmético? E aí, pessoal? Eu caí, eu achei que eu tinha caído. Não, tá tudo bem. Enquanto o pessoal manda aqui no chat, eu vou lhe fazer mais umas perguntas que surgiram aqui no chat rapidinho, ainda sobre diluição, sobre a recomendação da diluição da água sanitária, especificamente. Se ela é recomendada, se não é. Ela é recomendada, você tem que ver o que o fabricante, ele colocou na rotulagem dele, né? Quantos ml para 1 litro, né? Então, tem que ver o que ele está recomendando na rotulagem, certo? Mas é aquilo que ele recomendou, porque foi feito testes, né, com essa diluição final que ele está propondo para o consumidor fazer, entendeu? Pode seguir. O João Pedro fez uma pergunta também sobre o rótulo, né, de alguns desinfetantes que ele não indica aplicação direta no piso. A senhora já comentou um pouquinho sobre, mas aí se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa. Quando ele não indica, né, direto sobre o piso, porque a gente tem vários materiais, né, que são considerados pisos, né, ou seja, a gente tem cerâmica, tem madeira, tem porcelanato, então, nem todos esses materiais, o fabricante, ele, às vezes, fez testes, ou ele garante para o consumidor que ele pode aplicar diretamente, né, o produto da embalagem, jogar no chão e você passar o pano, né, então, às vezes até porque ele está com um produto mais concentrado, então, ele está dizendo para você, dilua esse produto, que você vai ter a mesma eficácia, tanto na questão da limpeza, de remoção da sujidade e da poeira, como também na desinfecção, ou seja, na eliminação dos micro-organismos, né? Então, ele fez teste sobre isso. Agora, e ele não recomenda que jogue direto no piso, porque às vezes ele não fez teste sobre todos os pisos que existem, imagina, a quantidade de materiais que são feitos os pisos. Eu só falei 3, porque eu ainda me lembrei desses 3, né? Mas tem madeira, tem mistura de coisas que a gente... Aí ele não sabe se aquele produto pode manchar a determinado piso, entendeu? Descolorir, entendeu? Então, para ele evitar que ele seja processado por qualquer né, consumidor, que o produto causou dano ao piso da sua sala, etc., etc., às vezes ele pede para diluir, então ele recomenda que não use direto, né? É por isso. A Aline fez uma pergunta bem interessante sobre a produção de saneantes caseiros, né? Quando a senhora falou de cosméticos, comentou um pouquinho sobre a legislação que precisa ser atendida, os riscos de se produzir isso em casa, mas de saneantes é bem mais comum a gente ver nos mercados menores ou de ambulantes, como o pessoal estava comentando, aqueles desinfetantes produzidos de forma artesanal, né? Assim, às vezes é só diluição, mas a gente não sabe o processo que se passa. E aí ela queria saber se... Pode falar, professora. Não, pode terminar, desculpa. Ela queria saber se essa produção ela também é ilegal, e aí a senhora pode falar um pouquinho sobre os aspectos necessários para a legalização dessa produção, né? Já que a gente tem vários profissionais aqui que podem se tornar empreendedores na área, a senhora comentou lá de uma aluna que assistiu sua disciplina, então seria interessante também. Na realidade, todas essas áreas, tanto de saneantes como de cosmética, a gente precisa seguir a legislação que tem na área de saneantes,
uma informalidade muito maior, porque como você viu a definição de produtos saneantes, eles são destinados a passar em superfícies inanimadas, né? Então, teoricamente, em superfícies inanimadas, eu não vou causar efeitos colaterais ao ser humano, teoricamente, né? Então, assim, e muita gente, como o nosso país é muito grande, né, e a gente tem, ou seja, uma necessidade de sobrevivência, então muita gente vende, né, saneantes de forma ilegal, ou seja, informal, ou seja, não tem rótulo, não tem composição, não é feito, não tem um alvará de funcionamento, não tem registro na Anvisa, não tem notificação daquele produto, então é um produto ilegal. O risco de você usar um produto desse é porque você não tem os testes de eficácia, por exemplo, se eu uso um produto agora, por exemplo, na pandemia, que eu digo que mata, né? Inclusive, saiu até não sei se vocês observaram, mas saiu na mídia, acho que um mês atrás, uma grande empresa da área de saneantes processando outra empresa, porque a rotulagem do sabão em pó delas, né, a rotulagem do sabão em pó indicava, né, sugeria para o consumidor que matava o coronavírus, né, então eles entraram na justiça, porque não existia essa comprovação na rotulagem, não estava lá dizendo que tinha sido feito teste contra o vírus, né, do Covid, né, então não existia essa comprovação, né, então eu não posso colocar isso numa rotulagem de um produto, e olha que é uma indústria legalizada, uma indústria que está todo dentro da legislação, alvará, técnico responsável, uma grande indústria, entendeu? Com todos os equipamentos, boas práticas de fabricação, né? Mas ela não tinha esse teste e ela não poderia induzir para o consumidor que o produto dela matava o coronavírus, né? Se ela não tivesse como comprovar isso. Teria que estar lá na rotulagem, teria que estar no registro do produto na Anvisa, né? O dossiê de registro do produto tem que mandar para a Anvisa, tá lá dizendo, né, no dossiê. Então, é muito sério, quando você compra um produto, né, de uma indústria, né, ou de um fornecedor, ou de um indivíduo, né, de uma pessoa física, né, que não segue as recomendações, não tem noção sobre a questão teórica, legal, né, da comercialização do produto, você está comprando um produto com certa insegurança, né? E assim, não sei se vocês percebem, mas os produtos de saneante parecem aqueles picolés coloridos, né? É um rosa bem cheguei, é um verdão, um negócio assim, né? Os desinfetantes. Por exemplo, um desinfetante, eu estou usando numa superfície que eu limpo a casa que tem crianças, que engatinham no chão, que estão, né, em contato com o piso, etc. Diz que mata 99,9% das bactérias, mas eu não estou matando nada ali. Eu não tenho certeza de que foi feito o teste, entendeu? Então, esse é o risco da gente, né, comprar dessas fontes que não tem noção e conhecimento da parte técnica, né? Então, a gente está contribuindo, ou seja, para nossa saúde, né, ficar insegura, né? Ou seja, insegurança no uso do produto, né? Não sei se eu consegui esclarecer, Aline. Sim, esclareceu sim, professora, obrigada. Tem mais duas perguntas, professora, que surgiram. Um é do Hércules, e ele perguntou sobre os produtos hipoalergênicos. Se esses produtos eles são desenvolvidos, porque existe uma tendência natural dos componentes dos produtos comuns causarem alergia, ou se são casos pontuais. Eu acho que ele quer saber mais ou menos assim, por exemplo, os alimentos sem glúten, eles são desenvolvidos porque existe algumas pessoas que têm intolerância, mas não é uma coisa que causa intolerância em geral. Aí eu acho que a pergunta dele é mais ou menos isso, dentro dos saneantes e cosméticos. A maioria dos produtos saneantes, alguns são também feitos testes dermatológicos exatamente para comprovar isso, né, que eles não causam alergia. Mas pode acontecer o que você falou, Alisson, de ter alguma pessoa que tem intolerância, né, a algum tipo de substância, ou alguma pessoa tem alergia em relação a algum componente que vá numa formulação de um detergente lava-louça, por exemplo, né? O detergente lava-louça, alguns anos atrás, até eu tinha irritação, né? Eu lavava a louça e minha mão começava a descamar, né?
Ou seja, o lás ali tendo uma certa irritabilidade na pele, né, da mão, né, na parte dérmica. Hoje os lava-louças já têm mais propriedades, né, já vem com para evitar esse ressecamento da mucosa, né, pelo uso constante, né, mas as empresas, elas fazem testes, né, então, inclusive tem produtos, né, hoje no mercado, só para bebês, né, para lavar roupas de bebês, né, que aí os testes são feitos desde as matérias-primas até a questão também que causa muita alergia, tanto nos produtos cosméticos, como às vezes nos produtos saneantes, que são as fragrâncias. Então, as empresas, elas trabalham com fragrâncias, né, hipoalergênicas nos produtos, então elas fazem testes, né, e a área de saneantes tem muito testes, né, que assim, a gente pensa que é uma área que não exige uma questão de pesquisa científica, mas tem muita pesquisa, muitos testes que são feitos para verificar a eficiência de eliminação de sujidade, diversos tipos de tecido. Você imagina que a pessoa coloca numa máquina de lavar roupa algodão, né, tecido sintético, roupas às vezes coloridas, né? Existe hoje produto que você lava roupa colorida com roupa branca, que não transfere mais cor, né? Tem indústria já oferecendo essas matérias-primas. Então, é muito teste, é muita coisa surgindo nesse mercado, né? E com a pandemia, eu acho que mais coisas vão surgir, né? Mas é bem interessante o mercado de saneantes, é bem abrangente. A Ana Beatriz fez uma pergunta bem curiosa. Se a senhora já comprou algum desses saneantes mais populares para fazer um teste e ver a eficácia deles? Eu não, assim, a eficácia de desinfetante, a eficácia principal dele está nos testes de limpeza, de remoção da sujidade, e está na eliminação dos micro-organismos, né? Então, mas tem uma professora no nosso departamento, que trabalha com microbiologia industrial, que ela teve um trabalho, que ela testou alguns produtos, tanto informais como não informal, né, e pegou até de indústrias grandes que a eficácia em relação a matar as bactérias não estava de acordo com o que estava na rotulagem. E produtos informais, mais ainda, ou seja, eles são quase incapazes de matar as bactérias, ou seja, proliferou nas placas, etc., né? Então, não estou, como é que querendo um rótulo sobre a informalidade, mas é porque não existe segurança sobre isso. E não existe conhecimento técnico, a gente tem que ficar muito claro que para a gente produzir, a gente precisa ter conhecimento técnico, né, de todas as partes necessárias, né, da química. Quando eu falo de pH, vocês vão entender perfeitamente. Quando eu vou falar de pH para uma pessoa leiga, ela não sabe do que se trata, entendeu? Eu vou ter que medir pH. Tem substâncias, produtos que têm que determinados faixa de pH para ser comercializados. Se passar daquela faixa, já entra em outra classificação, já vai ter que ser registrado, né? Em cosmético também, tem que ser muito próximo do nosso pH da nossa pele, principalmente da região onde vai ser aplicado, né? O pH daquela região. Então, assim, são coisas técnicas que não dá para curiosos fazer, né? É complicado, né? Mas o nosso país é muito grande, né? Então a gente entende que tem essa disparidade social, mas não era para essas pessoas estarem trabalhando com isso, infelizmente, né? Mais alguma coisa? Acho que... Aí a Ana Beatriz também perguntou se a senhora... qual é a pior marca de saneante, na sua opinião? Que a senhora fala, vixe, péssimo. Ana, eu não posso falar isso aqui, Ana, infelizmente. Mas, assim, as marcas que estão nas gôndolas do supermercado, elas são marcas muito boas, né? São marcas, né, que têm autorização de funcionamento, né? Eu não, mas eu acho que a indústria de saneantes está crescendo, tem melhorado bastante, tem tido uma evolução nos produtos. Com relação à marca, é muito difícil. E também o consumidor, ele tem uma percepção de limpeza diferente, né? Limpeza, para mim, tem talvez um patamar de exigência
né? Para outra pessoa vai ter 2x, menos X, né? Menos 2x, entendeu? Tem gente que não se preocupa muito com limpeza, tem gente que coloca a roupa na máquina de qualquer forma, usa qualquer sabão porque acha que todo sabão é igual, limpa do mesmo jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a percepção e o conhecimento, né, varia muito de ser humano para ser humano. O consumidor também, tem consumidor que gosta de coisas mais cheirosas, tem consumidor que não gosta de cheiro, tem alergia, né, aromas. Então, é muito complexo isso, entendeu? Mas a gente tem que respeitar, e eu acho que as empresas atendem a todos os tipos de consumidores atualmente, né? Até os que têm mais restrição com relação até a questão de fragrâncias, né? Isso. Acho que também fica a questão de que nós, como profissionais, assim, né, estudando um pouco, assim, a gente detém um conhecimento um pouco maior, então a gente consegue olhar o rótulo, pesquisar o que é que está ali dentro, se aquilo de fato faz sentido. Acho que vai muito desse senso crítico também, e o resto é o que a senhora falou, a qualidade, é uma percepção individual. Então, cada um vai ter a sua percepção do que seria um bom saneante, e acho que é bem isso, só evitar mesmo aquilo que é ilegal, né, que não tem teste de qualidade, enfim. Infelizmente, né, Alisson, a gente precisa priorizar a nossa saúde e, de fato, dar crédito a quem, de fato, está pagando impostos, que tem profissionais, né, ou seja, né, não é algo para todo mundo fazer, não é, né, infelizmente não é uma indústria de um setor que tem toda uma restrição e regras a serem respeitadas, né. Mas isso. Só uma coisa, a Janaída respondeu sua pergunta lá sobre o álcool em gel, né? E ela disse que acha que é o setor de cosméticos, porque a senhora comentou que os saneantes são para superfícies inanimadas. Então, o álcool em gel ele vai ser aplicado também em seres humanos, né? Seres vivos. Exatamente. Agora, devido à pandemia, o que aconteceu? A Anvisa, ela lançou uma nota, né, informativa, né, ela abriu exceção por causa da demanda muito grande por esse produto, que as indústrias de saneantes também podem produzir o álcool em gel para mãos, né, mas é uma norma que está aberta até, eu acho que início do ano que vem, aí eu não sei, depois disso, o que a Anvisa, ela vai voltar a falar sobre isso, né, mas é o que eu falo, cosmético vai estar sempre aplicado sobre uma superfície fisiológica, sobre a nossa pele, sobre o nosso cabelo, né, cílios, né, lábios, e já saneantes, não, é só sobre superfícies inanimadas, piso, né, roupas, equipamentos, mesas, né, objetos, de uma maneira geral, né, então, é por isso que essa diferenciação. Inclusive, para a indústria de cosméticos fazer o álcool em gel, é uma série de exigências, né, de testes que são necessários, né. Agora, se fosse... A gente não tem um álcool em gel para superfície porque é um polímero, ele fica, às vezes, esbranquiçado, entendeu? Então, o que a indústria, normalmente, de saneantes, ela produz? Ela produz o álcool a 70%, ou ela produz os lenços umedecidos, né, que tem álcool, tem fragrância, tem substâncias bactericidas, que recentemente a OMO lançou um lenço umedecido já com ação comprovada contra coronavírus, né, então está no mercado, né, então, assim, inclusive também lançou um sabão em pó exclusivo, dizendo que mata também o coronavírus em roupas, né, não sei se já chegou aqui na mídia, já está lançado, não sei se já chegou aqui no nosso supermercado, nas gôndolas, né, então, é essa diferença, né, básica que vocês precisam ter, né, bem claro, né, um aplica na pele e outra é nas superfícies inanimadas, assim como a amiga de vocês falou perfeitamente, e excelente observação. Professora, mais duas perguntinhas. Na verdade, dá para a gente fechar só em uma, para a gente encerrar esse momento de perguntas. O Gabriel e a Sueli, eles perguntaram sobre a diferença dos produtos que são destinados a certas partes do corpo. Então, existem sabonetes para face, existe hidratante para face, existe sabonete corporal e hidratante corporal. E aí, eles queriam saber se tem algum problema você usar o corporal na face, enfim. Não, assim, problema não vai ter, né, mas nossa face, porque a nossa face, a pele da face
se vocês perceberem, ela é mais fininha que a pele, por exemplo, aqui do antebraço, né? A pele da parte das pernas, né? Então, assim, normalmente, o que acontece? Quando eu tenho um hidratante facial, eu tenho um hidratante também facial que vai respeitar o tipo de pele que eu tenho. Se eu tenho uma pele seca, mista, se eu tenho uma pele oleosa, certo? Então, por isso que não é o ideal eu aplicar um hidratante corporal na face, por essas questões de diferenciação do tipo de quantidade de lipídica que eu tenho, ou que eu produzo, né, nas minhas glândulas sebáceas, produz no meu rosto, entendeu? Mas se eu não tiver nada, é melhor você usar alguma coisa do que você deixar sua pele ressecada, né? Então, se usa, né? Mas por isso que existe essa diferenciação, entendeu? De produtos para determinadas áreas do corpo, porque o pH aqui da pele é diferente do pH aqui da parte corporal, né? Nosso pH é tão interessante nas pesquisas que eu faço, nosso pH até do lado, de um lado da face, direita e esquerda, eles são diferentes, por incrível que pareça, tá? Parece que tá tudo no mesmo rosto, na mesma face, né? Você tem a impressão que é a mesma coisa, mas interessante, não é. A pesquisa que eu faço tem revelado que, às vezes, o pH aqui da bochecha, do lado direito, é diferente do pH do lado esquerdo, da bochecha, da mesma região, não estou nem falando em relação testa direita, esquerda, né? Então, é essa diferença, sabe, que a gente não deveria usar por causa desses cuidados, né, que quando se faz um produto, o formulador, ele vai pensando todas essas questões, né, mas, assim, não é que vá danificar sua pele, não, porque o pH aqui, as diferenças, tem diferenças, mas são diferenças pequenas, não é diferença, assim, uma pele super, um pH 5, e aí, na outro lado, um pH 8, não. As diferenças são pequenas, é o que eu quero dizer, não é exatamente o mesmo pH, entendeu? São valores aproximados, mas não são idênticos, certo? Basicamente por essas questões, mas não vai causar nada de anormal, assim, na sua pele, entendeu? Mas esses cuidados a gente precisa ter. Eu acho que é isso. Professora, eu queria agradecer muito a senhora, a sua presença, foi muito bom. Só avisar para o pessoal, antes da senhora falar, não sei se a professora Charlene quer comentar alguma coisa, eu estou mandando um link no chat, e esse link é para vocês avaliarem a nossa palestra de hoje. Então, vocês podem fazer a avaliação lá, deixar um comentário, vi que algumas pessoas já responderam, depois a gente lhe passa tudinho, professora Melânia. Viu? Então... A Clevelyn perguntou aqui, ela disse, não só os sabonetes, mas os hidratantes, professora, geralmente o hidratante para o rosto é bem mais caro, tem mesmo algum problema em usar o corporal? É isso que eu disse, né? Só se você tiver uma pele, né, do rosto com problema acneica, alguma coisa assim, né? É que, na realidade, o cuidado da pele do rosto é mais sensível, né? Exige mais substâncias mais delicadas, tensoativos mais suaves, às vezes tensoativo de tecnologia verde, e às vezes esses produtos ficam mais caros por isso, componentes, né? Que vão dar emoliência para a pele, maciez, né, evitar a oleosidade da pele, são outros ativos também. Então, às vezes é um pouco mais caro também por causa dos testes e da composição, né, dos ativos que tem nele. Diferente, às vezes, do corporal, né. Espero que eu tenha tirado a dúvida, viu, Suévelyn? Melânia. Oi, Charlene. Muito obrigada pelo seu tempo, foi maravilhoso, aprendi bastante. E, tem um monte de aluno que está tentando produzir o biosurfactante. São alunos que são felizes e vai dar certo. Inclusive, durante muito tempo eu pesquisei as enzimas, mas principalmente celulases. E agora eu quero considerar lipases, que é para utilizar também em cosméticos e em esfoliantes, tá? Então, vamos pegar esses alunos aqui para desenvolver produtos assim de ponta, né? E aí, vão ser todos empresários vendendo coisas maravilhosas, produtos para pele. Vamos, a gente licencia para eles, transfere para eles as tecnologias, olha que maravilhas, hein, Charlene? Olha que maravilha. Eu vou lhe dizer uma coisa, outra coisa que a gente também
que a indústria cosmética tem pesquisado, e eu não tenho tempo, né, não tive tempo nem oportunidade, são as enzimas na pele, né? O uso das enzimas exatamente na pele, né? A eficácia de enzimas na pele, né? Então, pode escolher algumas enzimas para ver ação anti-envelhecimento, hidratação, é outra vertente. No TCC Tá vendo, de menina? Natália, ela Não. coisa. E aí ela viu que é importante as proteases e lipases também. Né? Então, a gente já está começando alguma coisa com protease. Né? Nesse período de pandemia, não. Paramos as atividades no laboratório, né? Mas a gente chega lá. Se Deus quiser, se Deus quiser. Mas, foi olha, maravilhoso. Muito obrigada. Eu quero agradecer pela oportunidade, né, de conversar com vocês, de trazer um pouco do conhecimento das duas áreas de maneira mais abrangente, para vocês terem uma noção, né, de que a gente vê nas duas áreas. E fico bem feliz pela iniciativa, e vocês estão de parabéns, viu, Charlene, Alisson, todos que são organizadores, que eu não sei o nome de todos, né, muito bom mesmo estar aqui com vocês essa tarde. A gente que agradece, professora. Obrigado também ao pessoal pela presença, pela participação hoje. E não esqueçam de dar o feedback lá. Deixar uma mensagem, a gente vai passar as mensagens que estão lá. Vi que tem algumas já cobrando um mini curso, viu, professora? Sugerindo novamente um mini curso aí mais completo. Vamos, arranjam. Se querem de orgânica, arranjam uma empresa parceira que a gente dá um curso. Não é não, Charlene? Vamos mandar esses meninos se mover. Vão lá na Cativa lá no sul. Ó, tem uma professora aqui, o pessoal da Cativa me conhece. Ó, tem uma pessoa que quer dar curso, não quer patrocinar, não, com brindes, não sei o quê. Ó, quem sabe? Olha uma aí. Bolsa para fazer um estágio lá na. Hein, Charline? Vamos mandar esse menino lá para Cativa lá no sul, para virar picolé, não, viu, gente? Só para vocês sentirem um friozinho e depois retornem. Tem que ser na época do ano que seja mais favorável. Eu, pelo menos, não gosto de frio, não. Ainda bem que eu não nasci aqui. Eu já nem sei, eu já passei por frio, por calor, então me adaptei, viu? Me adaptei, Charline, fazer o quê? Se ela vir. Ótimo.